Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Irã aqui na aula, para mais uma revisão de estequiometria, tá? Nos itens que falamos anteriormente, que começamos a nossa revisão de estequiometria, nós paramos basicamente nas previsões estequiométricas, previsões essas que podem ser feitas de mol a mol, através de regras de três ou relações estequiométricas, que foi o que a gente comentou lá no encontro síncrono, e também podem ser feitas previsões de massa a massa, que foi o último vídeo que foi postado, beleza? E aí hoje, nesse vídeo de hoje, vamos dar um prosseguimento aqui à nossa revisão de estequiometria, falando de dois itens importantes dentro dessa área da química, que são o tema de reagente limitante, que a gente vai ver aqui, geralmente lá no laboratório, as condições estequiométricas elas não são perfeitas, como a gente pensa que é. Então a gente vai falar um pouco hoje de reagente limitante. E vamos falar também sobre rendimento de reação. A reação também ela não se processa 100% do jeito que a gente imagina. Ela geralmente tem reações que não se processam nessa amplitude estatística de 100%, tá? E aí entra a parte de rendimento reacional. Tem também a parte de grau de pureza, que a gente vai comentar mais na frente, tá? Que também é um outro tema que meio que faz com que a estequiometria que a gente estude, ela saia do mundo ideal, tá? Daquelas previsões de 100%. Então, são esses três fatores: reagente limitante, rendimento de reação e grau de pureza, beleza? Então, na aula de hoje, vamos focar em rendimento de reação e vamos focar também em reagente limitante, tá? Então, acompanhe os slides aí e boa aula para todos. Valeu! Pois bem, gente, estou aqui de volta. Então, vamos lá, para a gente acompanhar aqui o nosso slide. Então, o nosso conteúdo aqui é estequiometria, a disciplina Química Geral 2. Beleza? Dentro da estequiometria das reações, que é o que a gente estamos estudando aqui, a gente percebe lá no laboratório, geralmente, que as quantidades estequiométricas que eu tenho lá no laboratório, geralmente elas não são exatas. Tipo, as espécies de reagentes que estão elas estão presentes lá no meu experimento ou em algum trabalho que eu estou fazendo, geralmente esses reagentes eles não estão presentes naquela quantidade estequiométrica exata, tá? Então esse é um problema que vai fazer com que apareça a questão dos meus reagentes limitantes ou dos meus reagentes em excessos, beleza? Então o primeiro fator com que vai fazer o aparecimento da problemática de reagente limitante é esse fato dos reagentes não estarem presentes em condições estequiométricas exatas, beleza? Outra coisa interessante é o seguinte, porque geralmente uma reação química quando a gente está interessado, quando a gente está estudando a reação química, a gente sempre deseja que eu tenha uma máxima produção, que eu consiga gerar uma máxima quantidade de produto, né? Então, geralmente, um químico, quando ele está trabalhando, seja no laboratório de química, ou seja, até na indústria não, principalmente na indústria, ele está sempre interessado em gerar uma quantidade máxima de produto, beleza? E aí, geralmente, para ele gerar essa quantidade máxima de produto, o que que os químicos fazem? Eles estabelecem ou eles usam um excesso de reagente, tá? Para garantir que uma quantidade máxima de produto será formada. É óbvio, gente, também que nesse caso, geralmente eles usam, geralmente em excesso, o reagente mais barato. Por quê? Por ele ser mais barato, eu vou conseguir usar ele mais. E também, eu utilizando esse reagente mais barato em excesso, eu vou garantir que o meu reagente mais caro vai ser totalmente consumido por esse reagente em excesso. Beleza? Então, por dois motivos, eu não vou usar o reagente mais caro em excesso. Primeiro, que ele é caro, o nome já está dizendo. E segundo, se eu utilizar o reagente mais barato em excesso, eu vou estar garantindo que esse meu reagente mais caro vai reagir completamente, tá? Com esse meu reagente mais barato. Porque já pensou, você ter desperdício de reagente caro? Não é legal, né? Do ponto de vista da química do laboratório. E na indústria ainda é pior, porque esse não é legal, que eu acabei de falar, ele vai querer dizer prejuízo, se for no caso da indústria. Beleza? Outra coisa interessante aqui, falando aqui, é sobre o... Ah, sim, esse tópico aqui é sobre o excesso de um dos reagentes, que eu acabei de comentar, tá? Que geralmente eles usam em excesso o reagente mais barato, tá? E aí a gente vai chegar nos dois conceitos que vão nortear a nossa aula de hoje, que vão nortear uma das partes da aula de hoje, que é a parte de reagente limitante, que é o que a gente está estudando agora. E aí o reagente limitante, a gente pode definir
como sendo o reagente que será consumido em primeiro lugar. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver as informações quantitativas a respeito disso. Beleza? Então, reagente limitante é o que será consumido em primeiro lugar. Alguém fala, professor, por que ele é um reagente limitante? Porque ele que vai limitar o prosseguimento da reação. Porque como ele vai ser consumido em primeiro lugar, quando ele acabar, já era, a reação vai ser finalizada. Então, ele limita o prosseguimento da reação, por isso que o nome dele é reagente limitante. Beleza? E o reagente em excesso, o próprio nome já diz, né? É o reagente que está presente em maiores quantidades. Ele está presente em quantidades superiores às necessárias para reagir, ou seja, aquele que vai sobrar. Beleza? Então a gente tem aí os dois conceitos interessantes aí, que é reagente limitante e reagente em excesso. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como verificar quem que é reagente em excesso, quem que é reagente limitante, e também, dentro desse exemplo prático, a gente vai ter as informações quantitativas. Tranquilo? Aqui foi só a parte inicial preliminar. Beleza? Então vamos lá. Reagentes, os reagentes limitantes e os limites da reação. Beleza? Esse é o tópico aqui do nosso slide. Então, digamos, por exemplo, que eu esteja trabalhando na indústria e eu esteja interessado na síntese industrial do metanol, né, que é o álcool, metanol. E essa síntese industrial do metanol, o metanol, no caso, ele é produzido a partir do monóxido de carbono, que é o CO, e do hidrogênio a temperaturas elevadas. Então, eu vou pegar o monóxido de carbono, o CO, e vou reagir com H2. Essa reação vai produzir o meu metanol. Então, digamos que na indústria eu esteja interessado nesse tipo de reação, beleza? E aí, aqui está a equação química que está representando o meu processo. CO gasoso, ele está reagindo com 2H2 para formar o etanol. Os três, tanto os reagentes quanto os produtos estão no mesmo estado físico, né? Que é o estado gasoso. E de cara a gente também já percebe que a equação química aqui para o meu processo ela está balanceada, beleza? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa o professor pegar uma caneta para a gente poder começar a brincadeira. Então, a equação química está balanceada. Tem um carbono aqui nos reagentes, tem um carbono nos produtos. Eu tenho 2 vezes 2 dá 4 hidrogênios nos reagentes, e aqui eu tenho 3 mais 1 dá 4 hidrogênios nos reagentes. Tenho 1 oxigênio nos reagentes, tenho 1 oxigênio nos produtos. Acabei me confundindo, eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes, está aqui, ó, 4 hidrogênios nos reagentes, e tenho 4 hidrogênios nos produtos. Ó, tenho 3 aqui, mais 1 aqui. Então também tenho 4 hidrogênios nos produtos, beleza? Então, já identifiquei que a equação está balanceada, vou prosseguir no meu problema, tranquilo? Então vamos lá. E aí, digamos que inicialmente, na minha reação, eu tenha 4 mols de CO, que é o monóxido de carbono. Então tá aqui, ó, eu tenho 4 mols de CO e tenho 6 mols de H2. E quero produzir quem? Eu vou misturar os dois e quero produzir metanol, que é o CH3OH. Beleza? Então, o meu problema é esse. Eu tenho essas duas quantidades de reagentes e quero produzir o meu álcool. Beleza? E aí a gente fala assim, beleza, então a primeira coisa que eu tenho que identificar é se os meus reagentes eles estão em quantidades estequiométricas exatas, ou seja, se a quantidade de um está de acordo com a quantidade do outro para que eles reajam completamente. Porque se eles não estiverem, alguém vai sobrar, e o que sobrar vai ser o reagente em excesso, e o que não sobrar vai ser o reagente limitante. Beleza? Então, para mim poder verificar isso, se eles estão em excesso ou não, é interessante a gente verificar o seguinte, a gente vai verificar a produção do metanol, desculpa, via cada um dos reagentes, através de regra de 3, através da estequiometria simples de mol a mol, como a gente tinha visto anteriormente. Então, vou verificar os dois casos, a produção do metanol via cada um dos reagentes separados. O que produzir a menor quantidade de metanol, ou seja, quando eu tiver dois reagentes, aquele que produzir a menor quantidade de produto, significa que aquele reagente é o reagente limitante. Beleza? Alguém fala, professor, mas se ambos produzirem a mesma quantidade de produto, significa que eles estão em proporções estequiométricas exatas. E aí não vai ter ninguém sendo reagente limitante, nem em excesso. E aí vai ser bem fácil de trabalhar. E aí vamos trabalhar como nas condições iniciais que havíamos comentado na aula. Tá? Então, a primeira regrinha é descobrir se algum está em excesso, beleza? Então, para descobrir, a gente vai fazer a estequiometria para a produção do metanol a partir de cada reagente. Então, beleza. O que eu vou fazer primeiro? Verificar
a produção do metanol via monóxido de carbono, via CO. Então, o que eu faço? Ó, eu tenho que para 1 mol de CO, tá aqui, ó, o coeficiente do CO é 1. Então, e o coeficiente do metanol também é 1. Então, eu tenho que para cada 1 mol de CO é equivalente quimicamente a 1 mol de metanol. Então, essa é a relação estequiométrica que a equação me mostrou. Beleza? Eu não tirei isso do além, não. É a equação que está me mostrando, a equação balanceada. Beleza? Então, se eu tenho 4 mols iniciais de CO, né, que foi o que a questão forneceu para a gente, o exemplo forneceu. Então, se eu tenho 4 mols inicial de CO, quanto de metanol eu vou produzir? Não sei, vou produzir X. Aí alguém fala, professor, mas a proporção é de 1 para 1. Então, se você tem 4 mol de CO, você vai produzir 4 mol de metanol. Não tem nem que fazer essa regra de 3 aí. Realmente, quem estiver pensando desse jeito tem toda razão. Eu fiz só para a gente tentar manter aqui a didática. Beleza? Então, o meu X aqui vai ser 4. 4 o que, professor? 4 mol de metanol. Então, para essas condições aqui que eu estou explicando para vocês, quando eu partir inicialmente de 4 mols de CO, eu vou estar produzindo 4 mols de metanol. Beleza? Então, eu já tenho a produção de metanol a partir do CO. Certo. Agora, eu vou estudar a produção do metanol via H2, ou seja, eu quero saber quanto de metanol que vai ser produzido quando eu estiver utilizando lá os 6 mols de H2 que o exemplo me forneceu. Beleza? Então, vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, a relação estequiométrica, só que agora, gente, a relação estequiométrica é 2 para 1. Por quê, professor? Porque eu tenho 2 mols de H2 para 1 mol de metanol. A relação é 2 para 1. E está aqui na minha regra de 3, relação 2 para 1. 2 para 1, beleza? E aí, lá no meu reagente inicial, eu tenho 6 mols de H2. Então, vou colocar 6 mols de H2 é igual a Y, beleza? Fazendo a regrinha de 3. Que eu quero descobrir a quantidade de metanol que é produzido quando eu tenho 6 mols de H2, que é a minha quantidade de reagente lá no início, tá? E aí a gente faz de novo a regrinha de 3, né? Vai ser 2 vezes Y igual a 6 vezes 1. Então, meu Y vai ser igual a 3. E aí vocês vão perceber, ah, professor, agora eu entendi. Por que você entendeu? Você entendeu que a produção de metanol via H2 foi igual a 3 mols de metanol que foram produzidos. Já via CO, monóxido de carbono, eu produzi 4 mols de metanol. Então, sempre que eu tiver 2 reagentes e aquele que produzir a menor quantidade de produto vai ser o meu reagente limitante, beleza? Então, aquele que produzir a menor quantidade de produto vai ser o reagente limitante. E o outro que produzir a maior quantidade de produto vai ser o reagente em excesso. Beleza? Então, eu quero que vocês guardem esse conceito aí. Beleza? Toda vez que eu tiver 2 quantidades de reagentes e eu quero descobrir quem que é o reagente limitante, basta eu fazer a estequiometria para gerar o produto nos 2 casos separados, usando um reagente e depois uso outro. Aquele que me fornecer a menor quantidade do produto vai ser o reagente limitante, ou seja, vai ser o que vai estar em menor quantidade. Tranquilo? Beleza. E aí a gente vai continuar no mesmo exemplo, porque às vezes a gente está interessado em descobrir o reagente limitante, às vezes a gente está interessado em não descobrir apenas o reagente limitante, mas em descobrir o quanto que existe do outro reagente que está em excesso. Geralmente às vezes aparece algum problema que eu quero descobrir quem que é o reagente limitante, quem que é o reagente em excesso, eu quero descobrir o quanto de excesso que existe naquela reação. Então aqui eu vou manter o mesmo problema que a gente está estudando, tá? Na síntese do metanol, tá? Para a gente poder descobrir isso. Então, para mim descobrir, de fato, a quantidade do reagente que está em excesso e a quantidade do reagente limitante, no caso, eu posso utilizar outra regrinha, tá? Então, essa regrinha que eu vou explicar aqui para vocês, ela também serve para mim descobrir quem que é o reagente limitante. Se eu não quiser utilizar a regra anterior, essa aqui também serve, tá? Então, para mim descobrir quem que é o reagente limitante e quem que é o reagente em excesso e o quanto de excesso eu tenho, eu vou utilizar essa regrinha aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho o reagente CO e tenho o reagente H2. Então, aqui eu vou fazer a regra de 3 entre os 2 reagentes. Só que eu vou ignorar um dos reagentes para verificar o quanto dele que vai existir para reagir com o outro. Beleza? Então, se eu tenho o CO e o H2, eu vou primeiramente ignorar o CO para saber quanto de CO que vai reagir com quanto de H2 que eu já tenho disponível. Então, vocês vão entender, está meio confuso, mas vocês vão entender agora. Ó. Por exemplo,
A relação estequiométrica entre o CO e o H2 é 1 para 2, tá? A própria equação química mostra isso para mim, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho 1 mol de CO e tenho 2 mols de H2. Então, a relação estequiométrica entre o CO e o H2 é essa. Só que, inicialmente, eu tenho 6 mols de H2. Eu não falei que vou ignorar o CO, então eu vou ignorar ele, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 mols de H2 e vou ignorar o CO. Não sei quanto que tem de CO, é X. É óbvio que eu sei quanto que tem de CO, mas eu quero fazer um teste para saber o quanto que ele está em excesso. Então, se eu tiver 6 mols de H2, para reagir com esses 6 mols de H2, eu faço a regrinha de 3. Ó. 1 vezes 6, x vezes 2. Aqui a gente vai achar um x igual a 3. Beleza? A gente vai achar um x igual a 3. Então, essa aqui é a quantidade de CO que deveria reagir com os meus 6 mols de H2. Alguém fala assim, caraca, professor, agora eu não entendi não, porque deu 3 e lá na reação tem 4, lá inicialmente. O que está acontecendo? Está acontecendo, gente, que o CO está em excesso. Para reagir com os meus 6 mols de H2, eu preciso só de 3 mols de CO. Só que lá nos reagentes, eu tenho 4. Então, o CO é quem está em excesso, como já tínhamos visto no slide anterior. E agora a gente já sabe também o quanto que ele está em excesso. Ele está em excesso o quê? 4, que eu tenho inicialmente, só que só vão reagir 3. Então, ele tá em excesso o quê? 4 menos 3, que é 1 mol. Então, ele tem 1 mol de CO em excesso. Então, essa regrinha aqui que eu estou mostrando para vocês, de ignorar um dos reagentes, e fazer a regra de 3 entre os próprios reagentes, é para descobrir o quanto de excesso esse meu reagente vai estar. Beleza? Então, eu ignorei. Agora, eu poderia também fazer ignorando o próprio H2 para descobrir se ele era o reagente em excesso, se eu ainda não tivesse descoberto que era o CO. Eu poderia fazer também com H2 o testinho. Então vamos fazer o teste aqui para a gente ver o que acontece. Eu vou ignorar o H2. Então, relação estequiométrica de novo é 1 mol de CO para 2 mols de H2. E agora, no lugar que tem um H2, eu vou colocar Y. E no lugar do CO, eu vou colocar 4 mol de CO, que é o que eu tenho lá inicialmente. Então, 4 mol de CO. No lugar do H2 eu vou colocar Y. Quanto de H2 que teriam que reagir com os 4 mol de CO que eu tenho lá no início? Vai ser 1 vezes Y, pela regra de 3, e 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, Y vai ser igual a 8. Beleza? Então, que informação super interessante aqui agora. Ó. Agora, por exemplo, para reagir com os 4 mols de CO que é me fornecido lá nos reagentes, eu precisaria de 8 mols de quem? De H2. De 8 mols, para reagir com os 4 mols aqui de CO. Eu precisaria de 8 mols de H2. Só que eu tenho 8 mols? Não. Eu tenho 6. Então, você já percebe de cara que o meu reagente limitante é realmente o H2. Beleza? Ele que vai limitar a reação, é o que tem a menor quantidade. Tá? E aí você também percebe que as quantidades estequiométricas aqui elas não são exatas. Então, 4 mols de CO e 6 mols de H2 não são quantidades estequiométricas exatas. Porque, na verdade, eu teria que ter 3 mols de CO e 6 mols de H2. Tá? Então, o 4 mol de CO, eu tenho 1 mol ali em excesso. De CO, no caso, né? Então, para reagir com esses 4 mols que é fornecido aqui, eu precisaria de 6 mols, eu precisaria de 8 mols de H2. Mas eu não tenho 8, eu tenho somente 6. Então a reação ela vai acabar quando esses 6 mols de H2 forem consumidos. Então por isso que o meu H2 aqui nesse caso é o meu reagente limitante. Beleza? Então o H2 é o meu reagente limitante. Aí, professor, para escrever ruim nesse negócio. É o reagente limitante. O H2. Beleza? E o CO é o meu reagente em excesso. E aí, quanto que do CO que está em excesso? Vai ser 4, que é o que é fornecido, menos a quantidade que realmente que reage, que é 3, que eu descobri aqui pela regra de 3. Então, vai ser 4 menos 3. Então, o que está em excesso é 1 mol de CO. Beleza? Então, esse aqui é um exemplozinho básico, bem didático, para a gente trabalhar aí com reagente em excesso. Beleza? Com reagente limitante. Também coloquei números inteiros aí, 4 e 6, para facilitar a nossa vida. Coloquei uma equação química bem simples também para facilitar a nossa vida, facilitar o entendimento. É óbvio que nas questões, nos problemas químicos do cotidiano, vão ser equações mais complexas, com coeficientes estequiométricos maiores, com quantidades de mol quebrada, né? Tipo 0,15, vai ser 3,80, tipo quantidades quebradas. Eu coloquei aqui números inteiros e pequenos para facilitar aqui o nosso entendimento e facilitar aqui a nossa matemática, tranquilo? Isso aqui é um mundo ideal. Na prática,
mesmo da química, a gente não vai ter isso aqui não, vai ter uma coisinha um pouco mais elevada. Mais elevada não, um pouquinho mais complicada. Beleza? Mas nada que não possa ser feito. Tem também pra gente aqui uma ilustração, beleza? Então aqui vocês estão vendo, vocês estão verificando essa mesma reação de maneira ilustrativa. Essas bolinhas, essas figuras aqui cinza, que eu estou marcando aqui, ó, são as minhas moléculas de H2, beleza? As minhas 6 moléculas de H2 estão aí. E essas outras bolinhas aqui, essa outra representação que tem aí para vocês, que eu estou marcando agora em vermelho, ó, é as minhas moléculas de CO, beleza? São as minhas moléculas de CO. Essa pretinha aqui é o carbono e essa vermelhinha é o oxigênio. Então aqui tem umas 3 moléculas de CO e tem umas 6 moléculas de H2. 3 moléculas de CO não, 4 moléculas de CO, beleza? Eu falei a palavra 3 porque eu falei o número 3, mas é porque o 3 é o que vai reagir de fato. Só que na verdade eu tenho 4 moléculas de CO e 6 moléculas de O2. E aí vocês viram, lá pela estequiometria, que as 6 moléculas de CO, como ela é o reagente limitante, a molécula de CO toda, as 6 moléculas de H2, elas irão reagir. Por quê? Porque toda vez que eu tiver um reagente limitante, ele vai reagir completamente. Tá? Então a reação vai prosseguir até que esse reagente seja consumido. Então o reagente limitante ele vai ser totalmente consumido. Então se o H2 é o reagente limitante e eu tenho 6 moléculas de H2, então essas 6 moléculas de H2 irão reagir. Tranquilo? Agora o reagente em excesso é o CO. E eu tenho 4 moléculas de CO. 4 mols de CO. Tá? Que está representado por 4 moléculas. Desses 4 mols de CO, somente 3 vão reagir. Tá? E um não vai, o um é um em excesso. E aí quando você vem aqui para o produto, ó, depois da reação, você vem para o produto, você tem aqui as 3 moléculas de metanol que foram formadas, ó. Metanol, metanol. E aí no meio, você tem uma coisa engraçada. No meio, você vai ter aquela molécula de CO que não reagiu. Tá aqui ela, ó, abandonada. A molécula de CO que não reagiu, que é o meu reagente em excesso. Beleza? Então as 6 moléculas de H2, elas reagiram. Elas estão ajudando aqui a formar o meu álcool, que é o metanol. E as 3 moléculas de CO também reagiram, ajudaram a formar o metanol. Só que eu tinha 4 no início. Então, 3 reagiram e uma sobrou. E ela está aqui perdida no meio. Ó. Então, essa que está perdida aqui no meio é uma molécula de CO. Então, por quê? Porque o nosso CO é o reagente em excesso. Beleza? Então, essa figura aqui é uma figura ilustrativa para a gente entender essa questão de reagente limitante e reagente em excesso. Tranquilo? Assim, geralmente, dentro desse contexto de reagente em excesso, alguns livros não, a prática mostra pra gente que algum material de partida vai ficar sem reagir, que no caso é esse verde que eu comentei aqui com vocês, né? O que vai ficar sem reagir é o reagente em excesso, então, e ele é um material de partida. O que material de partida quer dizer o que? Quer dizer reagente. Então, quando a gente estiver trabalhando com reagentes limitantes e reagentes em excesso, algum material de partida vai ficar sem reagir, e ele vai permanecer no meio reacional, mas não vai reagir, beleza? Então, nesse caso, essa ilustração aí é o nosso CO que eu marquei com verde, tá? Dando continuidade aqui aos trabalhos, a gente viu aqui, a gente viu agora inicialmente essa parte teórica de reagente limitante, tá? E reagente em excesso. Agora vamos partir para uma segunda discussão, que é a discussão que envolve rendimento da reação, tá? É uma questão que envolve rendimento da reação. Vamos aqui, ó. Geralmente, dentro de rendimento da reação, a gente tem 3 rendimentos. A gente tem um rendimento teórico, a gente tem um rendimento percentual e a gente tem um rendimento real, tá? O rendimento teórico de uma reação, ele é basicamente a quantidade máxima. Então, o rendimento teórico, ó, ele é a quantidade máxima, seja ela mol, massa ou volume, de produto que pode ser obtido a partir de uma determinada quantidade de reagente. Tá? Então, o rendimento teórico é isso. É o que é produzido, é a quantidade máxima de produto que é produzido numa reação química, beleza? Já o rendimento percentual, ele é a fração do rendimento teórico
de fato produzido, expressa como porcentagem, tá? Então, esse rendimento percentual, ele é a fração do rendimento teórico que foi de fato produzido, que na verdade é o rendimento percentual. Então, a gente vai entender isso aqui com calma. Ó. Vamos lá. O rendimento percentual, no caso, rendimento percentual, ele é a razão entre o rendimento real, que eu não falei ainda, e o rendimento teórico, que foi o que eu acabei de comentar. Beleza? Mas o que é o rendimento real, professor? Que o senhor acabou de falar, e o rendimento teórico? O rendimento teórico, eu já falei para vocês, né? O rendimento teórico é a quantidade máxima de produto que é formado quando eu tenho uma reação química, né? A quantidade máxima de produto que é formado numa reação química. E ela também é a quantidade de produto que se formará quando todo reagente limitante é consumido, tá? É o teórico, beleza? Então, do ponto de vista prático, o rendimento teórico são aquelas estimativas que eu faço da quantidade de massa, mol, volume, quando eu pego a equação química lá balanceada e faço aquelas estimativas. Quanto de produto vai ser formado quando eu tenho esses reagentes lá na reação química? Então, aquele produto que é gerado, ali é o meu rendimento teórico. Aquelas estimativas são feitas como se a reação fosse se completar 100%, se como não tivesse impurezas, como não tivesse nada. Então, aquele é o rendimento teórico. É quando tem a quantidade máxima de produto que é formado. Já o rendimento real, ele na verdade, ele me mostra a quantidade de produto, cadê a câmera? É a quantidade de produto que é obtida numa reação química. Ou seja, a quantidade de produto que é obtida numa reação química é o que eu chamo de rendimento real. E aí você tem que prestar muita atenção. Essa quantidade de produto que é obtida na reação química, ela geralmente ela não é igual ao rendimento teórico. Tipo, eu vou produzir uma reação química, vamos lá. Digamos que eu vou colocar para reagir duas soluções, tá? Que a gente vai estudar soluções lá na frente. Eu tenho uma solução aquosa de sulfato de bário e tenho uma solução aquosa de ácido sulfúrico, por exemplo. Aí, digamos que eu pegue as duas soluções e misture, né, no recipiente lá, no becker. E aí, com o passar do tempo, vai formar um precipitado lá embaixo, tá? Eu estou colocando só um exemplo, eu nem sei se realmente isso vai formar um precipitado, mas digamos que eu tenho esses dois reagentes, que quando eu misturar as duas soluções, eles vão formar um precipitado lá embaixo, que é o meu produto. Aí, digamos que eu vou pegar esse produto lá embaixo, que formou o precipitado no meu becker, eu vou tirar o resto da solução, sobrou só o precipitado eu vou pesar, beleza, guardei lá o valor. Aquilo que foi obtido como precipitado, que é o meu produto, aquilo que eu peguei como precipitado, meu produto, fui lá na balança, pesei, é o meu rendimento real, foi o que foi de fato gerado na reação química. Só que quando eu pego também quando eu pego as massas molares e escrevo a equação química balanceada e faço a relação estequiométrica, eu consigo prever de quanto de produto que vai ser formado. E quando eu faço aquela previsão em massa, eu consigo chegar no valor. E ali eu estou admitindo que a quantidade máxima de produto foi formada. Então, aquilo que eu acabei de calcular ali, com base na equação química, é o que eu chamo de rendimento teórico. Rendimento teórico é como se fosse a reação vai se processar nas mil maravilhas, digamos assim, tá? E aí, geralmente, esse rendimento teórico, que foi o que eu obtive com base na equação química, fazendo as regras de 3, é diferente do que foi obtido na reação química, quando eu peguei o precipitado e pesei. Geralmente, o rendimento real é menor do que o rendimento teórico, tá? Por quê? Porque o teórico eu estou admitindo que é a quantidade máxima de produto que vai ser formada. Já o rendimento real, várias coisas podem acontecer para atrapalhar o prosseguimento daquela reação. E aí vai fazer com que o rendimento real seja menor do que o rendimento teórico. Aí alguém fala assim, poxa, professor, mas que coisas que podem acontecer que o senhor falou aí, hein? Para interferir nesse rendimento teórico, no caso, e favorecer a formação e favorecer o rendimento real. Por exemplo, as reações elas podem ser reversíveis, né? Tipo, você vai, forma um produto, só que depois o produto pode se formar em reagente de novo, tá? Então tem reação reversível. A reação ela é direta para a formação de produto, mas também pode acontecer a reação inversa. O produto que é formado reage e forma um reagente de novo. Isso a gente vai ver lá em equilíbrio químico, reações reversíveis, a gente vai ver isso aí lá, beleza? Outra coisa também que pode acontecer é dificuldade em recolher o produto do meio reacional. Por exemplo, você pode ter uma solução aquosa e aí foi gerado um precipitado como produto e aí você tem uma certa dificuldade para fazer evaporar parte daquela solução e ficar só o seu precipitado. Você pode ter uma perca de massa ali naquele processo.
E aí você vai ter uma dificuldade de colher esse material formado. E aí quando você perdeu uma certa quantidade de matéria, certa quantidade de produto, e aí quando você for pesar lá, vai ser diferente daquela quantidade que foi estimada com base na equação química, tá? Então aquilo ali já é uma outra dificuldade, que faz com que o rendimento real seja diferente do nosso rendimento teórico, beleza? Outra coisa que pode acontecer também são reações químicas complexas. Que reações químicas complexas são essas, professor? Quando o produto é formado, e aí esse próprio produto, ele pode reagir entre eles. São formados mais de um produto, por exemplo, reação química complexa é formado mais de um produto, e esse produto pode reagir entre eles para formar uma outra coisa. E aí você já vai ter uma perca daquele produto que você estava esperando, já que ele reagiu para formar outra coisa. Então, é um tipo de reação que pode acontecer, que são reações complexas. O próprio produto que foi formado, ele às vezes pode reagir com reagente também, né? Meio redundante, reage com reagente. Mas o produto formado, você não conseguiu consumir todos os reagentes, algum sobrou, e aí o produto que foi formado pode reagir com um reagente que estava lá em excesso. É um tipo de reação, seria um tipo de reação bem complexa, mas isso também atrapalha o rendimento reacional, beleza? E vai fazer com que o rendimento real seja menor do que o rendimento teórico. Então, recapitulando tudo, a maneira de medir essa relação entre rendimento real e teórico é o rendimento percentual. E ele, como que eu calculo o rendimento percentual? Ele é igual ao rendimento real, que é o que a gente obtém ali na reação química mesmo, quando ela é gerada, recolhe o produto e peso. Então, o rendimento percentual é igual ao rendimento real dividido por rendimento teórico, beleza? Então, é a razão entre aquilo que eu vou obter de fato na reação química, eu vou pesar, dividido pelaquela estimativa que eu fiz com base na equação química balanceada. Tá? Então, essa razão, essa divisão, é o meu rendimento percentual. Obviamente multiplicado por 100, né? Para a gente ter as porcentagens. Tranquilo? Então, para a gente fixar bem essa ideia aí, eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo, uma questão que envolve o conceito de reagente limitante e envolve o conceito de rendimento de reação. Beleza? Peço que todos que estão assistindo o vídeo aí podem dar uma pausa agora para vocês que estão assistindo o vídeo aí podem dar uma pausa agora, beber uma água para descansar, para a gente voltar aqui para a nossa questão. Beleza? Então eu vou dar esse tempinho para vocês. Dá uma pausa no vídeo e voltem já já para vocês acompanhar a questão aí com calma.